A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua vida espiritual, suas finanças, toda a obra das suas mãos esteja debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Amém? Que bom estarmos juntos em mais este domingo, dia 21 de fevereiro. Domingo passado eu estava em um lugar onde o sinal era muito fraco de internet e eu não tive condições nem de transmitir ao vivo e nem de gravar o culto. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, estamos aqui e eu louvo a Deus por essa oportunidade de cultuarmos a Deus juntos. Desde o momento em que foi decretado o isolamento, em que foi estabelecida essa pandemia pela permissão de Deus, nós temos feito os nossos cultos somente à distância, para preservar qualquer possibilidade de contaminação, e os irmãos que nos acompanham presencialmente entenderam isso e têm acompanhado os nossos cultos à distância. Amém? Eu tomei essa decisão junto com a minha esposa, nós preferimos agir dessa maneira. Eu respeito quem está se reunindo presencialmente, mas o nosso alcance, inclusive, é muito maior quando nós fazemos essa transmissão pelo YouTube. Então, eu agradeço a você que acompanha durante toda a semana as mensagens Minuto com Deus, que compartilha aí nos seus grupos, que comenta nos vídeos diários, e a você que tem nos acompanhado também durante a transmissão dos nossos cultos. Muitas pessoas têm nos mandado mensagens dizendo que têm sido abençoadas, que têm sido edificadas. Então, eu peço a você que está assistindo essa mensagem, esse vídeo, que esse seja realmente o seu momento de cultuar a Deus. Eu costumo ser bem objetivo aqui na mensagem, para não prolongar muito, mas eu peço que esse seja um momento assim de você focar realmente naquilo que Deus quer falar com você. Amém? Eu falo porque às vezes a gente começa durante um culto, né, a fazer outras coisas, a nos envolver com outras coisas, e você não recebe tudo aquilo que Deus tem para ministrar no seu coração. E Ele tem coisas para falar com você hoje. Amém? Hoje eu quero falar sobre aprendendo com os erros de Sansão. Aprendendo com os erros de Sansão. Mas antes, como é de costume, eu gostaria de ler uma breve reflexão aqui do livro Recomece a Viver. É um livro que está à venda pelo site da editora UP Books, que eu escrevi junto com meu filho Gabriel, e um livro que traz uma mensagem para cada dia do ano. E a mensagem de hoje, do dia 21 de fevereiro, ela está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Existem algumas situações na nossa vida que parecem ser definitivas. E um momento de tristeza, ou um momento de enfraquecimento, ou de frieza interna, às vezes parece que dura 1000 anos.
Esses momentos, eles nos deixam estagnados e nos impedem de enxergarmos a Deus e de ouvirmos a sua voz. E com isso nós acabamos dando mais valor, mais ênfase a esta vida do que a vida eterna. Nós nos esquecemos que somos passageiros, estrangeiros, somos peregrinos aqui neste mundo. Deus quer que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Porém, Deus está muito mais interessado em como nós vamos passar a eternidade. Deus pode nos dar uma vida confortável, abençoada, um casamento estruturado, uma família equilibrada, tudo isso Ele pode nos dar. Mas o maior interesse de Deus é onde nós iremos passar a eternidade. Os problemas, eles podem nos sufocar, e o pecado pode fazer com que nós nos sintamos fracos e incapazes. Isso pode acontecer eventualmente porque nós somos seres humanos, nós somos carne e estamos sujeitos a essas coisas. Porém, o que nós podemos fazer e devemos fazer é entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta, falarmos com Deus, lermos a palavra de Deus, até que a nossa alma se lembre, até que nós tenhamos a plena consciência de que somos peregrinos. Os nossos olhos devem estar não nas coisas deste mundo, dessa terra, mas nas coisas celestiais, nas coisas eternas. Nada do que nós conhecemos hoje, daquilo que nós sentimos e que estamos vendo, vai durar para sempre. Pelo menos não da maneira como nós conhecemos agora. Nós não estaremos aqui para sempre. Amém? Tenha essa consciência. Eu e você, um dia vamos partir desse mundo, dessa terra. As pessoas que nós amamos vão partir. As coisas que nós temos, as coisas materiais, nossa casa, nossa vida, nossa saúde, vão acabar. Porque nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos. Mas se a alegria às vezes passa, nós podemos ter a certeza de que a tristeza também um dia vai passar. Nada do que acontece conosco aqui na terra é eterno. Deus quer que nós aprendamos a contar os nossos dias para que nós não nos deixemos dominar pelas paixões carnais e para que nós não vivamos buscando somente pelo nosso próprio conforto. Não que isso seja pecado, procurar ter uma vida melhor, mais confortável, mais abençoada. Não, isso não é pecado. É bom que nós busquemos por essas coisas, mas nunca devemos nos esquecer que a nossa vida não se resume a isso aqui. Isso tudo vai passar. E nós temos a oportunidade de fazermos a escolha de passar a eternidade ao lado do Senhor, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Deus quer que vivamos como peregrinos, como passageiros. Ainda que tenhamos os nossos pés aqui nessa terra, a nossa mente deve estar sempre em Deus e nas coisas eternas. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você, tirar daqui desse livro, Recomece a Viver. E eu quero junto com você fazer essa oração. Pai amado e querido, obrigado pelo ensinamento que recebemos todos os dias, Senhor, que é nos dado por meio da leitura, do estudo e da reflexão da Tua Palavra. Que nós tenhamos a consciência, que nós tenhamos, ó Deus, a noção exata de que não somos cidadãos deste mundo, mas que somos cidadãos do reino e que um dia nós iremos para a glória, iremos para a eternidade. Que o nosso foco não seja somente o dinheiro, a prosperidade, o conforto, mas que nós também possamos fazer o nosso depósito nas coisas espirituais,
depositar nas coisas celestiais. Que o nosso tesouro não esteja retido somente às coisas materiais aqui, aquilo que nós podemos conquistar ou alcançar nessa vida, mas que nós possamos ter a plena consciência de que iremos um dia partir e que o que vai importar é onde iremos passar a eternidade. E nós queremos passar essa eternidade ao teu lado, porque ali não haverá mais sofrimento. O Senhor enxugará do nosso rosto todas as lágrimas e nós estaremos ao teu lado para sempre. E isso é o que importa para nós. Por isso nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você está chegando agora, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Não deixe de se inscrever, isso nos ajuda. Não deixe de ativar as notificações, porque aí todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo, você é notificado, você é avisado pelo YouTube e você não perde nada. Eu tenho postado, irmãos, 3 mensagens diárias, todos os dias. Às 6 da manhã eu posto um breve estudo da Palavra de Deus para a sua edificação. Às 15 horas eu estou postando o Minuto com Deus, naquele formato tradicional, de 3 a 4 minutos, que as pessoas gostam de compartilhar, né, com os seus contatos, com os seus grupos. E às 20 horas, às 8 horas da noite, é postado aqui no canal um trecho de uma pregação minha. Porque às vezes a gente faz uma pregação de meia hora, 40 minutos, as pessoas não têm tempo ou talvez não têm paciência para ouvir na íntegra. Mas às 20 horas é postado aqui nesse canal trechos dessas ministrações, que você pode aí ouvir com mais calma, enquanto você faz as suas tarefas diárias, enquanto você faz o seu exercício físico. Então, 3 vezes nesse canal é postado conteúdo. Eu peço que você me ajude divulgando também essas demais postagens, essas breves ministrações, para que nós alcancemos muitas vidas. Nós já temos mais de 1.900.000 pessoas inscritas no canal e eu louvo a Deus por isso. E é com muita alegria, né, que eu percebo esse crescimento. E também, se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode tornar-se membro do canal. Aí você tem acesso a alguns vídeos exclusivos que nós postamos e você estará também ajudando nas nossas despesas aqui a manter esse projeto. Esse é o nosso momento de oferta aqui nesse culto. Então, fique à vontade, tá? Ah, pastor, eu não quero me tornar membro, eu não quero fazer parte de nada. Somente se você curtir aqui, você já estará ajudando. E deixe também o seu comentário, o seu pedido de oração. Nós vamos falar sobre aprendendo com os erros. E eu tenho certeza de que muitas coisas que você aprendeu na sua vida foi através dos erros. Sejam dos seus próprios erros ou seja dos erros de alguém que você observou. Tem pessoas que tiveram famílias tão problemáticas, por exemplo, que quando elas constituíram as suas próprias famílias, elas olharam para o passado e disseram, puxa vida, eu não quero que a minha família seja tão problemática como foi a família dos meus pais. Então elas aprenderam com os erros dos outros. Feliz é aquele que pode aprender com os erros dos outros. Porque dessa maneira ele não precisa tropeçar e cair e se ferir, porque ele simplesmente olhou para a vida de alguém. Até com o erro nós podemos aprender. E hoje eu quero, junto com você, fazer uma reflexão aqui sobre a vida de Sansão. Sansão. Todas as vezes que nós mencionamos Sansão,
nós nos lembramos de algumas coisas, não é verdade? Nós nos lembramos de um homem fisicamente forte, que destruiu vários inimigos, que feriu mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, lembra? Sansão era uma expressão de força. Talvez a maior expressão de força física em toda a Bíblia foi a vida de Sansão. O Espírito de Deus o tomava e fazia com que ele ficasse muito forte. E um homem somente era capaz de fazer coisas assim que talvez eram necessários 100 homens para fazer. Esse era Sansão, um homem fisicamente forte pelo poder do Espírito de Deus, porém que não soube controlar os seus próprios impulsos. Quem foi o maior inimigo de Sansão, pastor? Ele mesmo. Um homem que era cheio do Espírito de Deus, mas que não permitiu ser ministrado ao seu coração e por isso ele não adquiriu domínio próprio. E caiu pelos seus próprios erros, pelas suas próprias escolhas. Mas mesmo tendo sido essa referência de queda, de declínio, de perda de unção, ele é mencionado entre os heróis da fé. Então, irmãos, algumas pessoas perguntam assim, Sansão foi salvo ou não foi salvo? Eu entendo que ele foi salvo sim, porque ele não seria talvez mencionado aqui em Hebreus capítulo 11, nessa grande galeria dos heróis da fé. E ele é mencionado eu vou ler a partir do versículo 32 até o verso 34, Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, porque aqui ele já tinha falado de vários outros heróis da fé, principalmente de Abraão, ele falou várias vezes aqui. Verso 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Aqui pode ser Sansão. Ó. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre a vida deste homem, Sansão. Aprendendo com os erros de Sansão. O livro de Juízes, onde a vida de Sansão é mencionada, o livro de Juízes mostra um padrão que sempre se repete na história de Israel. O povo se afasta de Deus, por causa desse afastamento, ele começa a ser oprimido pelos inimigos, aí depois se arrepende e experimenta então a libertação. Assim acontece conosco. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, que nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós começamos a ser oprimidos pelos nossos inimigos. Seja pelo nosso pecado, seja pela nossa carne, seja pelo sistema do mundo, nós ficamos fracos espiritualmente. Por quê? Porque perdemos automaticamente a força? Não, porque nos afastamos de Deus. A presença de Deus na nossa vida é que faz toda a diferença. E a vida de Sansão é um exemplo muito claro disso. Depois da morte de Josué, não havia em Israel um governo forte. Israel havia se tornado uma confederação de tribos independentes. Eles não tinham união. E foram 300 anos de desordem moral, religiosa e social. Só que nesse tempo, Deus levantou 6 juízes para julgar e para libertar o povo. E Sansão foi um desses. Sansão foi o 6º juiz.
Ele, pelos planos de Deus, deveria ter julgado Israel por 40 anos, mas ele julgou apenas por 20. O texto que fala do nascimento de Sansão está em Juízes capítulo 13, no verso 24 e 25, que diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. A mãe dele era estéril. É uma história que se repete muito na Bíblia, né? Um casal que não podia ter filhos, de repente recebe uma visita de um anjo e o anjo diz: olha, você vai ter um menino e esse menino será consagrado desde o ventre. Sansão, irmãos, desde o seu ventre, assim como Samuel, Sansão foi consagrado a Deus. E ele teve o voto de nazireu. Ele não poderia cortar o seu cabelo, era parte do voto de nazireu. Nazireu era consagrado ao Senhor, separado para o Senhor. Ele não poderia cortar cabelo, ele não poderia beber vinho e nenhuma bebida fermentada, ele não podia ter contato com nada que viesse da uva, e ele também não poderia ter contato com nenhuma coisa que lembrasse a morte, que estivesse relacionado à morte. Sansão não poderia ter contato com nada de defunto, com nada que... por isso ele não comia carne de nenhum animal morto, ele não se aproximava de nenhum animal morto. Isso fazia parte do voto que a mãe dele fez, o voto do nazireu. Porque Sansão, ele havia sido escolhido por Deus para ser um libertador do povo. Ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, e por causa disso, para que o chamado se cumprisse, Deus o dotou de grande força física. Através do Espírito Santo, ele foi um homem forte. Só que ele deveria cumprir esses votos. Amém? E eu quero ler também a sequência dessa passagem, que está em Juízes capítulo 14. Juízes 14, do verso 1 ao verso 3, que está escrito assim: Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Sansão era da tribo de Israel, nazireu, separado por Deus, que não podia se contaminar, mas ele vai na tribo dos filisteus e vê uma mulher. Olha só, nós estamos aqui lendo a palavra de Deus e refletindo na vida desse homem chamado Sansão, para que nós possamos aprender com os erros dele. Porque se nós aprendermos, se nós conseguirmos entender o princípio da queda de Sansão, nós poderemos aplicar isso na nossa vida e evitar algumas coisas. Sansão foi até o povo filisteu, foi na terra dos seus inimigos e ali viu uma mulher. Versículo 2. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. O que ele estava dizendo para os pais dele? Eu saí daqui da tribo de Israel, eu fui lá na tribo dos inimigos e eu vi uma mulher lá. E eu quero me casar com essa mulher. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre seus parentes ou entre todo o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Eu gosto de uma outra versão, de uma outra tradução bíblica, que diz assim: ela me agrada aos olhos. Irmãos, cuidado com aquilo que agrada aos seus olhos. Tem pessoas que passam a sua vida sendo direcionadas, fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões,
baseados somente naquilo que agrada aos seus olhos. Sansão foi assim. Ele não olhou o caráter daquela mulher, ele não olhou a vida espiritual dela, ele não vislumbrou o perigo que aquela associação com o inimigo poderia provocar na sua vida espiritual. Ele apenas olhou para o seu próprio desejo, para a sua concupiscência, o seu desejo carnal. E ele mirou naquela mulher e disse: ela me agrada os olhos. Aprendendo com os erros de Sansão. Eu aprendo aqui, sabe o quê? Primeiro que Deus não permite que nada aconteça na nossa vida sem antes nos alertar. Sansão havia tomado uma decisão no seu coração, mas Deus usa pessoas que na vida dele eram figura de autoridade, o pai dele, para alertá-lo em relação a isso. O pai dele diz assim, ou melhor, aqui diz que a sua mãe e seu pai disseram para ele: Sansão, tem tanta moça bonita aqui no meio do nosso arraial e você vai se engraçar com uma moça no meio dos filisteus? Deus usa pessoas para alertar você em relação às decisões importantes que você vai tomar na sua vida. E com quem você deve se casar é uma decisão extremamente importante. Irmãos, eu vejo muitas pessoas hoje que pedem oração pelo seu casamento, pela sua vida conjugal. E sim, devem orar, devem buscar ao Senhor. E eu nunca aconselho ninguém a se divorciar, exceto em caso de violência extrema, né? E quando você vê que já partiram para agressão física, então para preservar a vida da pessoa, somente nessa situação. Mas certamente, antes de se casar, antes de se associar com essa pessoa, alguém alertou você. Você não se casou enganado, enganada. Alguém alertou você. Seu pai, sua mãe, a mãe dela, o pai dela, seu líder espiritual, alguém falou com você. Você tem certeza que você vai fazer isso? E hoje tem pessoas começando relacionamentos e que já foram alertados, já foram alertadas. Pessoas já falaram com ele, Deus já falou com ele, com ela. Mas eles querem insistir no erro. Eles estão igual Sansão, colocaram uma ideia fixa na mente e disseram: ela me agrada aos olhos, ele me agrada os olhos. Então, a vida de Sansão, ela ilustra que nem sempre um bom começo é garantia de um bom final. Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Sansão teve um começo brilhante. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio da força física, usado por Deus, separado por Deus, escolhido pelo Senhor para ser o libertador do povo. Olha que tremendo. O nome dele significa ensolarado. Ele teve um começo brilhante, mas infelizmente ele terminou mal. Sansão tinha tudo para dar certo, irmãos. O nascimento dele foi precedido pela visita de um anjo do Senhor. Depois você lê Juízes, capítulo 13, verso 3. O nascimento dele foi resultado de um milagre, porque a mãe dele não podia ter filhos. Tem pessoas que foram fruto de um milagre de Deus. Tem pessoas que receberam livramentos tremendos do Senhor, mas com o tempo eles enveredaram por um caminho que não era o caminho de Deus. Eles puseram tudo a perder. A mãe de Sansão era estéril. O nascimento de Sansão foi motivo assim de júbilo, de alegria, porque ela não podia ter filhos, mas ela recebe uma visita de um anjo e fala: olha, você vai engravidar. E o seu filho é separado para mim. Seu filho faz parte de uma grande obra que eu quero fazer
no meio do povo de Israel. E no ventre, Sansão já foi consagrado a Deus. Ele seria nazireu, separado para o Senhor. Os pais eram pessoas piedosas, eram pessoas tementes a Deus. Sansão cresceu num lar cristão, num lar estruturado. Ele teve um referencial de vida da mãe e do pai, porque os pais eram pessoas que buscavam a Deus, eram pessoas de oração. Ô, meu irmão, talvez você não cresceu num lar assim, estruturado, né? Talvez você viu coisas praticadas pelo seu pai ou pela sua mãe que não serviram como referência para a sua vida espiritual. Mas certamente Deus colocou pessoas no seu caminho que são exemplo para você, que são um modelo a seguir. Sansão, ele nasceu e cresceu em um lar onde Deus era adorado. Deixa eu ler aqui, Juízes capítulo 13, o versículo 8. Olha só, versículo 8. Juízes capítulo 13, verso 8. Então Manoá orou ao Senhor. Olha só, os pais dele oravam a Deus. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. O pai dele estava orando a Deus para que o Senhor desse direção à decisão que ele deveria tomar em relação ao filho que iria nascer. Olha só, irmãos. Olha o lar onde Sansão nasceu e onde ele cresceu. Um lar onde os pais buscavam a direção de Deus. Eu sei que muitas pessoas hoje se afastaram do Senhor, estão fora dos caminhos de Deus, fora dos propósitos do Senhor, porque às vezes não tiveram uma referência cristã dentro dos seus lares. O que viram foi o paganismo, foi idolatria, foi um lar totalmente desestruturado, mas Sansão não poderia dizer isso. A queda dele, o caminho que ele escolheu, foi fruto da sua própria concupiscência. Ele escolheu os seus caminhos. E nós estamos tentando aqui entender o que aconteceu na vida dele. Porque ele começou a sua liderança debaixo da unção do Espírito. O versículo 25 do capítulo 13 de Juízes diz assim, olha, o Espírito do Senhor começou a agir nele. O Espírito do Senhor começou a agir na vida de Sansão. Deus tomou a vida de Sansão e fez dele um homem cheio do Espírito Santo. Já antes de nascer, os pais dele já tinham recebido a revelação de qual seria a missão dele, o propósito da vida dele, que era libertar Israel. Então ele cresceu sabendo qual era o propósito de Deus para a sua vida. E a pergunta que nós nos fazemos é, por que ele começou tão bem, mas terminou tão mal? Como pode um homem começar como um príncipe de Deus, mas terminar como palhaço nas mãos do inimigo? Algumas coisas aqui a gente não tem como deixar de mencionar. Sansão foi uma pessoa que escolheu andar sozinho. Ele não levou a sério o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 18, que diz assim, não é bom que o homem esteja só. Em Eclesiastes capítulo 4, verso 9, diz assim, é melhor ser dois do que um. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Então Sansão, quando ele faz as suas escolhas, ele faz sozinho. Ele não considera a opinião de outras pessoas. Ele não considera a opinião de seu pai, da sua mãe. Na sua mente, ele toma as suas decisões sozinho, sem consultar outras pessoas. Ele já chegou da terra do inimigo com uma decisão tomada. Então Sansão foi alguém que escolheu andar sozinho. E é interessante que
quando a gente começa a examinar a vida de grandes homens, né, de Deus na Bíblia, nós vemos que esses homens andaram com pessoas. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele escolheu andar com os 12, ele andou com pessoas. Paulo, a maior referência, né, de liderança cristã no Novo Testamento, andou com pessoas, discipulou pessoas, fez as suas missões com Barnabé, com Silas, discipulou Timóteo, Tito, andou com pessoas, foi acolhido na casa de pessoas. Às vezes, as pessoas é que vão fazer a diferença na nossa vida. E eu sei que muitas pessoas estão sentindo essa falta de contato com pessoas por causa da pandemia. E isso é natural. Mas você pode amenizar isso, não se misturando, não entrando em aglomerações, mas fazendo uma chamada de vídeo, sabe? Se comunicando. Nós temos várias formas de comunicação hoje em dia, mas nós preferimos nos isolar. Sansão, um dos erros dele foi querer andar sozinho. Moisés, em Êxodo capítulo 18, mostra Moisés recebendo um conselho do seu sogro, de um homem chamado Jetro. Moisés estava aconselhando uma fila de gente que não terminava nunca. E Jetro falou assim, não, você não precisa fazer isso sozinho. Escolha homens que vão te ajudar. Porque senão você vai desfalecer, você vai morrer de cansaço, Moisés. Então Moisés ouviu pessoas. Davi, quando pecou, ele estava sozinho, né? Mas para que ele voltasse a ter o seu ministério restaurado, ele precisou ser confrontado por um homem chamado Natã, um profeta. Josué andou com Moisés. Enfim, são várias menções na Bíblia aqui. Então, nós precisamos ter alguém a quem nós prestamos contas. A minha esposa costuma dizer assim, você não quer prestar contas, não se case. Porque quem anda sozinho, irmãos, a tendência é andar por caminhos errados, é fazer coisas erradas. Diga onde você está indo, com quem está indo, o que você está fazendo. Isso chama-se prestação de contas. É importante nós termos a quem prestar contas. Ah, eu só presto conta a Deus, pastor. Pois é, mas nós criamos na nossa mente uma ideia de que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, que Ele não se ira. Então, como Ele não está fisicamente presente na nossa vida, apenas espiritualmente, Deus é espírito, nós não levamos tão a sério a presença do Espírito Santo. Então nós precisamos ter pessoas com quem andamos. Ter alguém com quem você converse, com quem você desabafe. Esse foi um dos erros. Outra coisa que eu percebo aqui, Sansão foi um homem de Deus, mas que perdeu a capacidade de aprender. Ele era centrado em si mesmo, arrogante, indisciplinado, ele não era mais uma pessoa ensinável. Sabe quando que acontece isso? Quando a pessoa às vezes se acha tão cheio de unção, tão cheio de Deus, aquela pessoa que foi tão usada por Deus e que a vida fez com que ela se tornasse uma pessoa tão sábia. Você conhece pessoas assim? Pessoas que ficaram tão sábias porque vivenciaram tantas coisas na vida, mas que deixaram de ser ensináveis. Ensináveis. Eu já fui pregar em igrejas, irmãos, que o pastor me convidou para pregar. Amém, glória a Deus. Mas na hora da ministração, o pastor não se assentava para ouvir. Ele ia resolver qualquer outra coisa. Ele ia aconselhar alguém no gabinete, ele ia resolver questões jurídicas lá da igreja,
de pagamento, qualquer outra coisa, menos sentar para ouvir a palavra. Então você precisa ser alguém ensinável. Sansão perdeu a capacidade de aprender. O pai dele tentou convencer ele de um grande erro, de um grave erro que ele ia cometer, mas ele não sabia mais ouvir. Sansão não sabia mais ouvir. Ele não aprendeu com os erros dos outros. Se ele olhasse um pouquinho para trás, ele poderia se identificar com a vida de Gideão, que julgou Israel antes dele, que cometeu muitos erros. Mas não, ele não quis isso. Por ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, que tinha uma promessa que era fruto de um milagre, ele achou que não precisava aprender. Sansão, então, escolheu uma mulher para se casar que não era do seu povo. Ele tocou num leão morto. Lembra que eu falei que ele era nazireu e uma das características do voto do nazireado era que não podia ter contato com nada morto? Ele tocou num leão morto. Sansão entrou em Gaza e se deitou com uma prostituta. Olha só, ele se casou com uma mulher filisteia, ele entrou na cidade de Gaza e se deitou com uma prostituta, e no lugar chamado Vale de Sorek, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que na verdade era uma espiã, uma informante dos filisteus. E ele foi seduzido por Dalila, abriu o coração para ela, revelou a ela os seus segredos, e Dalila então levou essa informação para os inimigos. Um homem que tinha um futuro, um propósito, um chamado, mas que cometeu tantos erros que terminou servindo de palhaço para os filisteus. Terminou com os olhos furados, não tinha mais visão, e essa é uma das características daqueles que se fecham em si mesmos, eles perdem a visão. Esse foi o fim de Sansão, o fim trágico de Sansão. Quem não aprende com os próprios erros, o seu fim será a perda da unção. Quem não aprende com os próprios erros vai perder a unção, vai perder a visão e vai deixar de ser usado por Deus. Porque houve um momento em que Deus não estava mais com Sansão. Quando Sansão deixou de cumprir o voto que ele havia feito a Deus, que começou lá no ventre com a sua mãe, Deus deixou de ser com ele. Sansão nunca admitiu o seu pecado e não se humilhou diante de Deus. Nós não vemos em nenhum momento, você pode ler o livro de Juízes todo, a história de Sansão toda, você não vai ver em nenhum momento Sansão pedindo a orientação de Deus. Ele vai somente numa escalada assim de decadência. Uma escalada não, sei lá como é que é a palavra. Ele vai decaindo, a escalada seria se fosse subindo, mas ele vai decaindo mais ainda no fundo do poço, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sansão não reparou nas fraquezas do seu caráter. Todos nós temos fraquezas. E nós temos que saber quais são essas fraquezas, saber quais são os nossos pontos fracos, porque o diabo sabe. Satanás, ele conhece o nosso ponto fraco. Sansão, tem um escritor, John Maxwell, que escreveu assim: Sansão tinha força, mas era pobre de caráter. Uma fraqueza de caráter que não é dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. Talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Sansão matou um leão sem arma nenhuma, com as próprias mãos, matou 30 homens, dominou 300 chacais, amarrando um no outro, e acendeu tochas,
e ateou fogo no campo dos filisteus, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, removeu os portões da cidade de Gaza. Olha quantas coisas, quantos feitos heróicos, manifestações de força física. Ele era bom em dominar as pessoas, mas não foi capaz de dominar a si mesmo. Sansão não tinha, como eu disse, domínio próprio. E um homem que não domina a si mesmo vai acabar construindo a sua própria forca. Sansão matou leões, filisteus, removeu portões, mas não dominou o seu impulso sexual. Ele foi prisioneiro de si mesmo e caminhou a passos largos para a morte. Sansão foi um homem de Deus que flertou com o pecado. Ele sabia, ele tinha consciência de que deveria cumprir o voto de santidade, de separação que havia feito. Mas ele, sabe aquelas pessoas que conhecem o abismo, conhecem as consequências de cair de um despenhadeiro, mas caminham na beiradinha? Sansão foi assim. Era como se ele soubesse que não podia ter contato com nada que viesse da uva, mas ele andava no meio da parreira, sentindo o cheiro agradável das uvas, e ele foi caminhando em direção ao precipício, à sua própria queda. Ele brincou de se arriscar. Ele brincou de se deixar amarrado com Dalila e amarrado ficou. Brincou de se arriscar e perdeu a sua conexão com Deus. De tanto ouvir a Dalila, acabou revelando a ela qual era o segredo da sua força. E quando ele teve o seu cabelo cortado, ele perdeu a sua força. Eu quero concluir essa palavra, para a gente poder orar, falando sobre 3 verdades sobre o pecado. Quando eu observo a vida de Sansão, o início promissor que ele teve, a queda com a qual ele terminou a sua vida, eu quero falar de 3 verdades sobre o pecado. Primeiro, o pecado sempre vai te levar mais longe do que você pode ir. Tem pessoas que acham que têm o domínio da situação, mas o pecado sempre vai levar você mais longe do que você poderia ir. Segunda coisa, o pecado vai reter você por mais tempo do que você gostaria. Tem pessoas que falam assim, não, eu só vou pecar um pouquinho, depois eu volto. Não, o pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria, porque você perde o controle das suas próprias ações. E a terceira coisa, o pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. Quando a pessoa decide pecar, porque é uma decisão, a santidade é uma decisão, o pecado também é uma decisão. E existe algum momento entre a tentação e o pecado em que você toma a decisão. Naquele momento, a pessoa muitas vezes ela não consegue ter noção da consequência que vai haver na vida dela se ela cometer aquele pecado. Se alguém tivesse mostrado para Davi o quão nocivo, prejudicial seria a relação dele com Batseba, talvez ele não teria feito. Mas Davi estava cego. Alguém disse, se alguém souber pode colocar aí o crédito, alguém disse que a paixão é uma demência temporária. O apaixonado, ele está temporariamente demente.
e ele comete aquelas coisas, aquelas atrocidades baseadas apenas naquilo que os seus olhos estão vendo ali, tentando saciar os seus próprios prazeres. Mas depois ele não consegue ver as consequências, e são graves as consequências. Sansão foi um homem de Deus que não levou a sério a unção que tinha. Tem pessoas, irmãos, que foram escolhidas por Deus, que receberam dons e talentos de Deus, mas que brincam com essa unção, que não levam isso a sério. Sansão usou essa unção de Deus, mas não honrou a unção que foi recebida pelo Senhor. Sansão não usou a unção de forma responsável. Ele profanou aquilo que era sagrado. Sansão perdeu a sua visão, teve os seus olhos perfurados, porque na verdade ele já tinha perdido a unção. É preciso haver coerência entre a unção que nós recebemos, que é de Deus, e a vida que nós vivemos, o testemunho que nós damos diante das pessoas. Amém? Então que nós possamos hoje aprender com os erros de Sansão, para não cair neles. Talvez você que está ouvindo essa palavra, você é fruto de um milagre. Você foi alvo um dia das orações da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu esposo. E mesmo assim, sendo fruto de um milagre, mesmo tendo recebido uma unção de Deus sobre a sua vida, mesmo tendo sido usado em algum momento pelo Senhor, você fez escolhas, você decidiu andar por caminhos que fizeram com que você caísse, com que você se afastasse. E você se vê num processo cada vez mais em que o pecado vai te envolvendo e você não tem força para sair. Essa palavra aqui é para você. Eu quero dizer que Deus pode resgatar você. O último pedido de Sansão para Deus foi: restaura minha força só por um instante. Eu não sou, estou dizendo com minhas palavras, eu não sou digno mais, Senhor, de ser usado, de ser um libertador, mas que os meus últimos momentos de vida sejam para glorificar o Teu nome. Que através da minha vida muitos inimigos sejam destruídos. E hoje, irmãos, a vida de Sansão, ela é inspiração. Ele está na galeria dos heróis da fé. Mas eu não posso simplesmente dizer que ele foi um homem que nasceu debaixo de um propósito e morreu debaixo de um propósito, porque entre esse meio tempo há uma história de vida que precisa ser analisada e avaliada e refletida. Sansão teve os seus momentos de fraqueza e a fraqueza levou ele para o fundo do poço, a carnalidade. Se casou com quem não deveria ter casado, se deitou com uma prostituta, se envolveu com uma mulher que não era para ter se envolvido, Dalila. Entregou os seus segredos a essa mulher. Ele deu brecha, ele deu legalidade para que o inimigo destruísse a vida dele. Talvez você que está ouvindo essa palavra, você está nesse processo aí. Mas Deus pode entrar nesse momento na sua vida. Amém? Basta você reconhecer. Sansão reconheceu. Ele reconheceu. Mesmo que não houvesse mais tempo ali para que a vida dele fosse poupada, mas quando ele estava preso ali entre os inimigos, Deus deu a ele um lampejo, um momento de força, para que através da vida dele muitos inimigos fossem destruídos e para que a vida dele fosse digna de entrar na galeria dos heróis da fé e servisse de exemplo para mim e para você. Você nasceu com um propósito, um chamado, há uma unção de Deus sobre a sua vida e Deus quer fazer com que você abra os seus olhos, enxergue aquilo que tem minado a sua unção, aquilo que tem tirado a sua visão. E ainda que você tenha feito escolhas que
arrebentaram com a sua vida espiritual, com a sua vida conjugal, ministerial, o Senhor te chama novamente. Eu não quero colocar uma falsa expectativa aqui de que as coisas vão voltar a ser como antes. Não, eu não quero. Não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que você pode ser alvo da misericórdia de Deus, do favor e da graça de Deus. Amém? E ainda que você sirva de exemplo somente para os seus filhos ou para as gerações que virão depois da sua, mas sempre é tempo de nos arrependermos. Aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Se você se identificou com essa palavra, se você percebe que a vida tem te arrastado para um precipício, eu peço que você coloque isso aqui nos comentários, coloque aí no seu pedido de oração e vamos fazer juntos essa oração pedindo ao Senhor graça, unção e misericórdia. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Ó Deus, queremos aprender com os erros desses grandes homens da Bíblia. Que a unção que um dia o Senhor colocou sobre nós não se esvaeça, não se esvaia, mas que nós possamos restaurar a comunhão que tínhamos contigo e nos afastar de tudo aquilo que impede o mover do teu Espírito sobre nós. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, esse jovem, essa moça, que tem sido tentados na sua carne, que tem sido arrastados por caminhos que não edificam, por caminhos que não são os teus caminhos, para que hoje essa palavra chegue ao coração dele, Pai, ao coração dela, e para que de alguma maneira o Senhor mostre a eles as consequências dessas escolhas, que nós possamos tomar as nossas decisões não baseados somente naquilo que os nossos olhos carnais enxergam, mas que nós possamos pela fé enxergar o teu propósito, perceber que, como diz aqui o texto que eu li aqui no livro, que nós não somos cidadãos deste mundo, mas que somos cidadãos dos céus e que as nossas escolhas vão determinar o nosso destino, o nosso futuro. Eu te peço em nome de Jesus, visita essa família, visita essa pessoa, nos dê da tua graça, Senhor. Nos faça vencer esse tempo de crise, nos faça vencer esse tempo de isolamento. Estamos isolados dentro dos nossos lares, mas não queremos nos isolar das pessoas. Restaura a comunicação que tínhamos com pessoas que eram importantes na nossa vida, que nos davam direção, que nos explicavam a palavra de Deus, que nos faziam enxergar de uma forma mais clara, para que nós possamos nos desvencilhar dessas ciladas que o inimigo coloca no nosso caminho, na nossa reta. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, continue ouvindo as mensagens durante a semana, continue compartilhando as reflexões, as ministrações que temos postado aqui 3 vezes ao dia, 6 da manhã, 15 horas e 20 horas. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Uma semana de vitória para você, em nome de Jesus.